Bom, pessoal, funções lógicas, tá? Se usa muito funções lógicas, tá? A função lógica, ela me faz um questionamento lógico, digamos assim. Eu pergunto ao sistema sobre uma determinada condição e utilizo um operador, tá? De igualdade, ou igual, ou menor, ou maior, ou diferente, não importa, tá? Eu posso usar qualquer uma das atribuições. Entretanto, no operador log, ele me diz o seguinte, que eu tenho que comparar alguma coisa, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar aqui, eu vou pegar aquela nossa mesma funçãozinha aqui, por exemplo, nossos dados matemáticos aqui, de pera, maçã e tudo mais, e vou colocar aqui, tá ok? E aqui eu vou dizer o seguinte, ó, eu vou fazer uma condição bem simples, tá? Que é uma condição C, que é um dos mais utilizados que tem, tá, pessoal? Muito utilizado. Então, eu vou começar com o argumento igual, né? Tá? E vou fazer o seguinte, eu vou perguntar, ó, se, vou abrir parênteses, tá? E percebam que ele já me pergunta, é um teste lógico, tá? Valor se verdadeiro, valor se falso. Bom, qual é o primeiro valor que eu quero se for verdadeiro? Bom, eu quero dizer o seguinte, se isso aqui for igual, tá? Detalhe, tá, gente? Eu vou colocar um texto. Quando eu coloco texto, eu tenho que colocar entre aspas, tá? Quando eu coloco números, eu não coloco entre aspas, tá? Mas quando é texto, eu tenho que colocar entre aspas. Então, nesse caso aqui, ó, é uma laranja, né? Que tem ali, né? Se for laranja, tá? Fecho aspas, tá? Então, eu quero, ponto e vírgula, né? Eu quero que seja, eu quero que diga, por exemplo, isso é uma laranja, tá? Caso contrário, abro aspas, isso não é uma laranja, tá? Só um exemplo bastante simples, mas para vocês verem como funciona. Ele vai comparar. Se aquilo ali for igual ao argumento que eu coloquei aqui, ele vai me dizer que é uma laranja. Caso contrário, não vai ser uma laranja. Bom, isso é uma laranja, tá ok? Ele está me dizendo aqui, ó, ele está dizendo que é. Eu poderia colocar, percebam o seguinte, ó, eu vou colocar que o valor aqui, por exemplo, é zero, tá? Se for uma laranja, tá? Aí não está mais entre aspas, né? E vou colocar um, tá? Se não for uma laranja, tá? E o resultado é zero. Pessoal, bastante simples de fazer, tá? Isso é uma comparação. Então eu tenho uma comparação simples, tá? Que é se isso acontecer, e eu posso ter uma outra comparação, que é uma comparação C com E, tá? Que é outra possibilidade, ó. Por exemplo, C com E, tá? Por exemplo, eu posso dizer se o argumento for igual e o segundo argumento for igual também. Por exemplo, se esse primeiro número, perdão, se esse primeiro número, tá, for igual a 10, por exemplo, tá? E esse segundo número for igual a 10 também, tá? B, B3 for igual a 10 também, fecho parênteses, então eu quero dizer o seguinte, que é verdadeiro. Percebam o seguinte, que em verdadeiro eu não coloquei aspas, tá? Porque verdadeiro e falso são os únicos textos que ele aceita que você não coloque verdadeiro, que não precisa colocar entre aspas, tá? No mais, todos você precisa colocar entre aspas, tá? Caso contrário, ele é falso, tá? E eu dou um enter aqui. Ele está me perguntando o que aqui, gente? Ó, se eu quero fechar o parênteses, tá? Por quê? Porque eu tenho um, dois parênteses abertos, só tem um fechado, faltou um aqui, ó. Eu vou dizer que eu aceito. Ok. Bom, ele está me dizendo que é verdadeiro. Por quê? Porque esse é 10 e esse é 10. Tá ok? Eu podia perguntar uma outra coisa, por exemplo, igual se, por exemplo, soma desse mais esse, tá? For igual, por exemplo, a 20, então verdadeiro. Caso contrário, falso. Um exemplo, tá? Mesma coisa, ele está dizendo que é verdadeiro. Se eu colocar aqui, por exemplo, 15, ele vai me dizer que é falso em ambos os casos. Primeiro, que não são iguais, né? E segundo, que a soma dos dois aqui, no caso, dá 25. Tá ok?
Então, gente, só para vocês terem uma noção, tá, do que é e como a gente pode trabalhar, tá? Com isso aqui eu posso manipular uma série de dados, tá ok? Então tá, até a próxima.